Boa noite a todos, boa noite a todas as nossas crianças. Hoje, na quarta-feira, mais uma reunião, graças ao Senhor. Hoje nós temos a nossa reunião de estudo, uma reunião de estudo um pouquinho diferente, que a gente vai estar fazendo aí uma retrospectiva, voltando em alguns temas que a gente já viu aqui nas reuniões, certo? E aí, agora vamos começar ali pelo início da Bíblia, o livro de Gênesis. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E a gente vamos dar uma olhadinha aqui, se vocês conseguem identificar o Senhor Jesus nessa passagem que eu vou mostrar aí para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver. Aqui. Nesses primeiros versículos aqui, vocês conseguem ver o Senhor Jesus aqui em alguma dessas passagens? Não. Tá começando com uma perguntinha, Welton. Como? Pera. Repete, por favor. Nesses primeiros versículos aí, versículo 1 até o 3, vocês conseguem enxergar que o Senhor Jesus está aqui nesses versículos? Não. E aí, mais alguém se arrisca a dizer se sim ou que não? Vamos ler, Eric, para eles ouvirem? Vamos lá. Vamos lá. Então, vou ler aqui, do 1 ao 3. Isso. Gênesis 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, queridas crianças, pode ser que para vocês seja um pouquinho difícil de enxergar que o Senhor Jesus está nesses primeiros versículos, porque aí a gente teria que também dar uma certa explicação para vocês aqui. Sabe a palavra Deus que está escrito aí? Ela no original, no hebraico, ela está escrita Elohim. Elohim é plural. Então, Elohim quer dizer que tinha mais de uma pessoa da divindade aí. Quando fala criou Deus o céu e a terra, está falando que estava aí Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A Trindade está aqui, apesar de estar falando só no nome de Deus. Só que o original, aí, no lugar da palavra Deus, é Elohim, que significa que os três estão ali, envolvidos na criação. Nesse momento, quando fala, disse Deus, haja luz e houve luz, o Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, e o Espírito Santo estavam ali presentes na hora que ele chama a luz para aparecer. E aí, quem é que sabia dessa? Eu. Você sabia dessa, Welton? Eu já ouvi os irmãos explicando essa passagem aí, ó, que Eric acabou de explicar. E isso implica em mais uma coisa muito importante. O Senhor Jesus, ele já existia. Quando a gente vê na palavra de Deus que fala que o Senhor Jesus veio em carne, implica que ele já existia. Então ele fez o quê? Ele tomou a forma de homem. Mas o Senhor Jesus, ele sempre existiu. Então, o Senhor Jesus estava aqui na criação. O Senhor Jesus vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento e ao longo das nossas reuniões a gente vai começar a procurar ele.
E a gente vai achar ele em várias passagens. E aí, quando chega nos evangelhos, o Senhor Jesus ele toma a forma de homem e vem andar aqui no meio dos homens. E aí a gente conhece, né, que o Senhor Jesus fez o sacrifício, o maior de todos os sacrifícios e perfeito, que foi para a nossa salvação. João tem uma perguntinha, eu acho, tá com a mãozinha levantada. Eu já sabia que Jesus também já estava lá nesses princípios. Também por causa que os três criaram juntos. Os três criaram juntos. Isso aí, João. Então, aqui, crianças, ao longo dessas passagens aqui, sempre que vocês estiverem vendo, falando aqui, ó, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, o Senhor Jesus está aqui também, o Espírito Santo está aqui também, e nosso Deus e Pai. E também, quer ver? A gente vai ver, ele fala assim, quer ver? Aqui. Eu acho que agora no capítulo 2. Deixa eu ir mais para frente aqui para a gente ver. Tu formou Deus. Olha só, essa aqui, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora e lhe será idônea. Então, tá vendo aqui que nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus, ele criou aqui o homem e criou também a mulher. O homem e a mulher, eles também são uma figura do Senhor Jesus e da igreja que somos nós. Então, veja que coisa maravilhosa. Deus criou um homem e criou uma mulher para simbolizar a união do seu filho com o seu povo celestial. Isso é maravilhoso, né, Welton? Deus mostrando várias coisas para a gente e mostrando o Senhor Jesus presente em tudo. É isso aí. E aí a gente vai, como o Eric falou, crianças, encontrando à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai observando e o Senhor vai nos mostrando, revelando para nós, em figuras, muitas vezes, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes mesmo, várias vezes, a gente vai encontrar, lendo aí no Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo aparecendo em figura, representado por uma pessoa ou uma coisa, alguma coisa assim, mas porque toda a Bíblia, né, ela vai apontar sempre, a finalidade dela sempre vai ser apontar para a pessoa de Cristo, ou seja, a Bíblia vai levar nosso pensamento, nosso coração para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, como o Eric falou, aí a gente vai ver várias vezes aparecendo figuras que a gente vai ler e vai lembrar do Senhor Jesus Cristo, que é parecido. Olha só o que essa pessoa fez, o que ela, como ela, como ela parece com o Senhor Jesus Cristo quando fez tal coisa e tal coisa, porque é exatamente isso, né? O Espírito Santo, ele vai sempre querer trazer a nossa atenção para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas delas é difícil, a gente nem sempre descobre assim com facilidade, né? À medida que a gente vai lendo e vai aprendendo, é que a gente vai observando e o Senhor vai nos revelando. Mas muitas delas também a gente às vezes consegue entender com facilidade.
E aí eu já queria aproveitar, porque eu tenho uma perguntinha para a gente Como é que é? Como é que é quando a gente volta ao assunto? Fazer a retrospectiva aqui, uma Isso. retrospectiva, um repeteco. A gente vai voltar um assunto para a gente relembrar o assunto, alguma coisa que a gente já leu. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem souber pode responder, certo? É fácil, vocês sabem que eu só faço perguntas fáceis. Dal aí que gosta de complicar a vida de vocês. Mas comigo não, comigo é tudo facinho, facinho. Então vou fazer a pergunta, tá? Então a gente já aprendeu. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem se lembra o nome ou como é chamado na Bíblia o povo terreno de Deus? Quem se recorda? Como eles são chamados? Como é que é o nome deles? Aqui, Deus tem um povo aqui na terra, que vai ficar aqui na terra, vai morar aqui na terra. Quem se recorda do nome deles? Os judeus? Israel. É o Israel? Israel, judeus, isso. Às vezes a gente chama de hebreus, às vezes a gente chama de Israel, às vezes de judeus. Tudo é a mesma coisa, mas está certa a resposta. Então, Israel é o povo de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus aqui para este mundo. E a igreja, que somos nós, todos os que creram no Senhor Jesus Cristo, vai morar aqui na terra ou vai para outro lugar? Para outro lugar. Que lugar é esse? Para o céu. Para o céu, justamente. Então, a igreja é o povo que foi escolhido, separado para morar no céu. E isso, os judeus, os hebreus ou Israel, né, que é a mesma coisa, foi escolhido desse mundo, separado por Deus para morar aqui na terra, certo? E nós, os cristãos, né, que creram em Cristo, nós fomos escolhidos aqui deste mundo, separados para morar no céu. Beleza. Então a pergunta é: esse povo de Deus, os hebreus, ou judeus, ou Israel, teve um tempo que eles foram morar no Egito, e chegando lá no Egito, eles foram escravizados pelo faraó lá do Egito. E eles ficaram muito tempo lá sendo escravizados, a gente já leu sobre isso, eles tinham que trabalhar forçado e eram maltratados e muitas vezes eles sofriam também. Faraó machucava eles, batiam neles, muitas coisas ruins faziam com eles, e eles eram o povo de Deus. Só que aí Deus resolveu libertar eles, né, dessa escravidão, desse sofrimento que eles já estavam há muitos anos, 400 anos presos lá no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó. E aí Deus resolve, falou assim: eu vou tirar, eu vi o sofrimento de vocês e eu vou tirar vocês daí. E aí Deus usa uma pessoa para tirar, para libertar e para guiar esse povo para longe do Egito, para a terra prometida, que é a terra de Canaã. A pergunta é grande, mas a resposta é pequena. Quem foi essa pessoa que Deus usou para tirar o seu povo da escravidão do Egito? Quem se recorda? Moisés. Quem mais se arrisca? Será que está certo? Será que está errado? Vamos descobrir. Quem mais se arrisca? Quem acha que foi Moisés? Heloísa levantou a mão. Pode falar, Elo? Não, eu não vou falar que eu também acho. Ah, pronto. Então eu também acho que vocês acertaram. Eu vou até ler para a gente recordar, né? Mais uma vez. Vamos ler uma passagem. Deixa eu ver onde é que Eric está aqui. Põe aí para mim, por favor, Eric, no Êxodo 3. Êxodo 3, a gente vai ler um versículo 7.
vamos lá. Fala assim: disse ainda o Senhor, o Deus, né? Jeová, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eles estavam lá presos, eles foram parar lá no Egito. Aí José, que era, né, um dos filhos de Jacó, morreu e veio um outro faraó que era mau, e aí começou a escravizar eles e fez isso por muitos anos. E aí Deus, né, resolveu libertar eles. E aí fala assim: vi a aflição do meu povo, Deus falando, que está no Egito, lá preso, escravos, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exartores, ou os que perseguiam eles, né? Conheço-lhe o sofrimento. Agora eu vou pular para o 10. Versículo 10. Vem, aí Deus já falando para Moisés. Fala bem assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, Moisés foi essa pessoa escolhida por Deus. A gente lembra, quem se lembra, Moisés nasceu, quando ele nasceu pequenininho, aí ele foi colocado num cesto e depois ele foi colocado onde? Na estrada, na beira da estrada, para alguém achar ele. Quem se lembra? Foi no rio. Quem mais acha que foi no rio? Eu. João Miguel acha que foi no rio. Será que Caleb já ouviu essa história, Caleb, de Moisés, quando ele era pequenininho? Sim. Você se lembra? Sim. Você acha que ele foi colocado num cesto e colocado no rio, ou ele foi colocado na beira da estrada? Ele foi colocado em um rio. Em um rio, muito bem. Todos acertaram. E aí ele cresceu, né? Depois que ele era criancinha, ele cresceu, aí foi lá para o Palácio do Faraó e foi educado lá, né? E depois ele saiu de lá e foi encontrar com seus irmãos. E aí Deus escolhe ele já rapaz já, Deus escolhe ele para libertar o povo de Deus, que são os judeus ou hebreus ou Israel, que estavam presos lá no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó. Deus falou assim: eu vou tirar o meu povo daí, vou libertar eles e vou dar a eles um lugar bacana, uma terra boa, que mana leite e mel, né? Deus tinha prometido a eles já, por meio de Abraão. Aí escolhe Moisés, e Moisés agora vai tirar esse povo daí, do Egito. E a gente já viu, né, várias passagens, a gente lendo como foi que Deus fez isso, as pragas, né? Quem se lembra das pragas? Quem lembra alguma praga? Fala Quando uma. o rio se transformou em sangue, os sapos, as moscas, Os Gafanhotos. Gafanhotos. Quem mais lembra alguma? ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. Isso. Também a morte do filho pródigo, né? Que Foi o pra frente, né? primogênito, todo primogênito do Egito. A Então, de pedrinhas de gelo. A chuva de pedrinhas de gelo. então, Eric, estão lembrando aí, eu não me lembro, mas eles estão me ajudando aí, Pois tá é. vendo? Eu já tinha esquecido, por isso que é bom a gente fazer a retrospectiva, porque muita coisa a gente vai esquecendo aí, agora vocês vão lembrando aí, eu vou me recordando aqui, que eu já tinha esquecido um monte, é a idade. Então, justamente, Pulgas, como? pulgas. E isso, bem lembrado. Então, dessa forma, né, usando esses milagres ou sinais, né, a Bíblia chama de sinais, Deus tirou
o seu povo do Egito, né, o povo terreno de Deus, que é Israel, os hebreus, por meio de Moisés. Pode falar, irmão. A praga do gafanhoto. E isso teve também o gafanhoto. E aí Moisés foi o escolhido. E vocês acham que Moisés daria uma boa figura do Senhor Jesus Cristo? Quem acha? Tem alguma semelhança em Moisés e o Senhor Jesus Cristo? Alguém acha que tem alguma semelhança em algum ponto? Eu. Quem saberia explicar uma coisa que Moisés tirando o povo de Deus do Egito para levar para a terra de Canaã, a terra prometida, são e salvos, tem alguma semelhança com o Senhor Jesus Cristo? Alguém consegue identificar? Pode falar, Enzo, fica à vontade. Os dois queriam bem para o seu povo. Quem mais gostaria de lembrar alguma semelhança de que Moisés tem com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Olha, a Bárbara colocou aqui, ó. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir o chat aqui, ó. A travessia do Mar Vermelho passou da morte para a vida. Olha aí, uma semelhança, uma figura, né? Pegou a referência aí. E o Egito, né, para nós, a gente tem aprendido, aí, ó, a figura do libertador. Muito bom. Então, o Senhor Jesus Cristo, Moisés ali, como libertador do povo judeu, do povo de Israel, né, os hebreus, tirando eles do Egito, das mãos de Faraó, e levando eles seguros para a terra de Canaã, é uma figura do Senhor Jesus Cristo, tirando nós deste mundo, que é uma figura do Egito, das mãos de Satanás, que é uma figura do Faraó, que oprimia eles lá, né? E o Senhor Jesus Cristo é nosso libertador, que vai nos levar para um lugar seguro, que lá para eles era a terra de Canaã, para nós é o céu. Então o Senhor já foi, está lá, logo vem e vai nos tirar, né? A gente está atravessando esse deserto aqui, né? Esse mundo também é uma figura do Egito. Então é como se o Senhor Jesus Cristo, como Moisés fez com eles lá, tirando das mãos de Faraó e do Egito, levando para a terra de Canaã, o Senhor Jesus Cristo nos tirou das mãos de Satanás, vai nos tirar desse mundo aqui, desta terra, onde o pecado arruinou tudo, e vai nos levar seguros para o céu, como Moisés levou eles para a terra de Canaã. Embora Moisés mesmo não tenha entrado, né? Foi Josué quem entrou, mas o Senhor Moisés aí é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Então a gente consegue, né, identificar uma semelhança, como o Eric vinha falando aí, né, como viu lá no primeiro versículo, da pessoa de Moisés e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, fazendo a mesma coisa. Moisés tirou o povo de Deus, terreno de Deus, do Egito, das garras de Faraó, das mãos de Faraó, levou para a terra prometida, e o Senhor Jesus nos tirou das garras de Satanás, daqui deste mundo, e vai nos levar para o céu, nossa terra prometida, entre aspas. Vocês conseguiram identificar essa semelhança aí entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo? Deu para entender, crianças? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Conseguiu entender, João? Não. Consegui. Bacana, mas é isso. A gente vai lendo, vai ouvindo e o Senhor mesmo vai ajudando a gente a entender.
Essa é uma das que eu me lembrei. Eric deve ter mais alguma. Se quiser, fica à vontade, Eric. Pelo nosso tempo aqui, a gente ainda vai levar para mais algumas reuniões, a gente vai achar mais algumas figuras do Senhor. Mas só para complementar também o que o El está falando aí, da semelhança, do tempo que a gente está aqui, né, na Terra, e o Senhor está nos levando, a semelhança disso também, Israel, enquanto estava andando pelo deserto, eles não estavam desamparados. Deus os guiava de dia, como uma coluna de nuvem, e de noite, como uma coluna de fogo. Então, eles tinham ali a presença de Deus guiando eles, né? E Deus falava com Moisés, e Moisés passava para eles tudo aquilo que o Senhor falava. Hoje, crianças, a gente também tem uma forma de falar com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele nos possibilitou falar com o nosso Deus e Pai, depois que ele fez o sacrifício por nós na cruz, e ele deixou também um guia seguro para a gente andar aqui nesse deserto, para se comunicar com ele, que é a sua palavra. Então, assim como Deus guiou Israel ali pelo deserto, e ele estava, né, nessas figuras aí que eu acabei de falar para vocês, né, como coluna de fogo e coluna de nuvem, para nós hoje o Senhor também está nos guiando através da sua palavra, enquanto a gente está nesse deserto, para a gente não ficar perdido, né, sem saber para onde vai. O Senhor tem um guia seguro para nós, que é a sua palavra, até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a todos. Bacana. João Miguel está com a mão levantada. Fique à vontade, João, pode perguntar. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Eu toco aqui na mãozinha, a gente já identifica que quer falar alguma coisa, abre o microfone, pode falar. Então, por que ainda Jesus ainda vai salvar o povo de Israel se teve alguns que não creram nele? Você conseguiu compreender, Eric? Você quer ajudar aí, por favor? Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou assim, João, por que que Deus quis salvar Israel se alguns deles não quiseram crer nele? É isso? Isso. Então, João, é a mesma situação para todos os homens, porque nem todos os homens querem ser salvos. Então, Deus escolheu alguns para poder ser salvos, porque se Deus não tivesse escolhido, todos os homens iriam se perder. Então, olha que interessante. A igreja de Deus, o povo celestial de Deus, foi escolhido antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo. Esse povo, que somos nós que cremos no Senhor, fomos escolhidos por Deus para morar no céu. Já Israel, que é o povo terrenal de Deus, muitos foram escolhidos para habitar na terra, e foram escolhidos desde a fundação do mundo. Então, desde que o mundo foi criado, Israel já tinha sido separado ali no coração de Deus. Porque, veja, quando a gente for mais para frente na história ali do Gênesis, na verdade, um pouquinho para trás, porque a gente está falando de Moisés, lembra do dilúvio? O que acontecia ali naquela época? Só tinha no coração do homem maldade, 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 maldade. O que aconteceu? Deus ficou triste com aquilo. E aí Deus vai e, com muito pesar, ele decide destruir o mundo, porque todos os homens só queriam pecar. Mas Deus olhou e viu que achou graça ali em Noé, e Deus escolheu ele e sua família para serem salvos. Porque se Deus não tivesse escolhido, estaria todos perdidos, todos seriam destruídos. Entendeu? Então, mesmo que o homem, todos os homens queiram ser condenados, Deus, em sua misericórdia, escolheu alguns para estar com eles. Eu não sei se eu consegui te ajudar, não sei se você conseguiu entender, se o Elton puder também dar uma forcinha aí, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Entendi, irmão. É isso aí, João. Porque assim, nenhum de nós queria ser salvo, né? Porque quando Deus criou o mundo e colocou
Adão e Eva ali no jardim, não havia pecado, mas depois, como a gente já aprendeu, né, houve a desobediência e entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou, todos, né, dali para frente se torna de Adão e Eva para frente, todos os que nasceram, todos os homens que nasceram, se tornaram inimigos de Deus. Não Deus ficou inimigo do homem, mas o homem já, por conta do pecado, já nasce sem querer Deus de nenhuma maneira. A gente nasce querendo fazer a nossa própria vontade. Tudo que a gente gosta, todos os nossos desejos a gente quer realizar, né? Sem saber se é a vontade de Deus ou não. Então nós somos independentes, ficamos, né? Nós não somos, nós ficamos independentes e inimigos de Deus. Só que Deus é bom, né? Deus poderia, vou falar assim, deixar a gente seguir para condenação, todos, porque todos pecaram, né? Desde Adão. Então Deus poderia deixar a gente ser condenado eternamente, uma eternidade de sofrimento no lago de fogo, todos, nenhum se salvaria, porque nenhum de nós queria Deus. Mas como Deus é bom, ele falou assim: não, eu vou salvar João. Eu vou salvar João. Eu quero João morando comigo no céu eternamente. João não queria Deus, eu não queria, Eric não queria, Ludmila não queria, Enzo não queria, ninguém queria. Mas Deus que quis nós com ele. Aí entra toda a obra de Deus em nós para que nós quiséssemos ele, né? Através da obra que Cristo fez na cruz, e aí a gente ouve o Evangelho, crê e recebe o Espírito Santo, enfim. Mas, como o Eric estava explicando, João, Deus quer salvar eles, mesmo eles não querendo Deus, né? Os judeus, eles não querem Deus, mas Deus quer eles. Então Deus vai também, como Deus falou com João: eu quero João, eu vou salvar João. Deus também vai escolher alguns deles e vai falar: eu quero fulano, eu vou salvar fulano. Entendeu? A salvação é sempre por graça, é a vontade de Deus nos levando a Ele. Porque se não fosse, a gente não iria para o céu, a gente não queria ir para o céu, ninguém. Então toda salvação é Deus querendo salvar o homem. Eric, são 8h52, chegando o nosso horário, tem um versículo de João, talvez a gente podia ver para a gente finalizar, né? Lembrando que na próxima semana nós teremos nossa reunião de hinos, Eric? Isso, hinos e versículos. Hinos e versículos. Então todos já podem aí ir pensando no hino que quer cantar. Iremos cantar hinos, ler versículos. Quem quiser, fique à vontade. Agora a gente vai ver o versículo de João Miguel. Fala, João. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Vou deixar no WhatsApp, irmão. João, seu áudio cortou. Você conseguiu entender, Eric? Cortou um pouquinho para mim. Aqui cortou também. Também. Eu a pergunta e deixa a próxima reunião. Já que a de hoje já tá acabando. Ouviram? Ok. Ah, sim, entendi. Então vamos deixar para a próxima reunião o versículo de João. E parece que Ju também tinha colocado um versículo aqui. Então a gente guarda esses 2 versículos aí para a próxima reunião. O de Ju é Salmos e o de João é Apocalipse 12. Anota aí que a gente põe lá no grupo, Eric, por favor. Então hoje Certinho. nós vamos finalizar aqui, graças ao Senhor, nossa reunião de estudo, né? Na próxima semana, o Senhor permitindo, tem a reunião de hinos.
E na próxima semana tem perguntas e respostas na próxima, se o senhor não voltar até lá. Então são 8h54. Vou pedir Dal ou Adriana para tirar a gravação, para a gente poder agradecer. Pedir a Eric para dar graças aí para a gente finalizar.